Oi, amigo, oi, amiga da URCA, da nossa querida Universidade Regional do Cariri. Aqui quem vos fala é o professor Jorge Mikles e, como certamente já é do conhecimento de todos, nós vamos tratar no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, dos assuntos relacionados ao direito administrativo 1, a disciplina, portanto, de direito administrativo 1. Nesse nosso encontro especificamente de hoje, nós vamos tratar, nosso objetivo é o de tratarmos especificamente de dois assuntos centrais. O primeiro deles é investigarmos onde se deu, qual é a origem do direito administrativo, para logo em seguida também buscarmos investigar qual é o objeto de estudo do direito administrativo. Dois temas da mais absoluta relevância, porque é a partir dessas noções elementares, primeiras de direito administrativo, que nós vamos poder, aos poucos, ir nos aprofundando no temário relacionado à respectiva disciplina. Então, é importante para que nós possamos ter uma evolução com qualidade, com pés firmes no chão, compreendendo de maneira adequada todo o complexo arcabouço que forma o direito administrativo. É importante que nós tenhamos bem sedimentada essa origem. Os assuntos que nós vamos tratar aqui são as sementes que, conforme nós vamos ver nas nossas próximas aulas, vão formar todos os institutos de direito administrativo que serão o objeto do nosso respectivo estudo. Que vocês forem tendo dúvidas, é importante buscar manter contato com o professor. Notadamente nessa questão, é importante a intermediação dos respectivos monitores das nossas turmas. Cada turma tem um monitor. Então é bom que vocês tenham contato com esse monitor, porque ele é o instrumento que trará essas dúvidas para nós. Mais adiante também, conforme nós já havíamos prometido, falado no nosso vídeo inaugural, nós vamos marcar periodicamente encontros síncronos por intermédio do Google Meet, onde no horário das aulas respectivas nós vamos ter a oportunidade de tirar dúvidas, dar esclarecimentos, enfim, da maneira que nos for possível, viável, resolvermos ou pelo menos encaminharmos as dúvidas de vocês. Naturalmente, não basta assistir os vídeos. Os vídeos são um instrumento que vai conduzir você a leituras, a obras específicas. Efetivamente, vocês vão sedimentar esse conhecimento através das leituras e também tirando dúvidas com o professor no caminhar, no desenvolver das nossas respectivas aulas. Então, dito isso, e sem maiores delongas, vamos propriamente ao que nos interessa, que é o estudo do primeiro tema que foi colocado, que diz respeito às origens do direito administrativo. A questão aqui é a seguinte: o problema a ser desvendado é o seguinte: onde e quando surge o direito administrativo? Numa primeira visão, numa primeira mirada, para quem ainda não teve a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nos assuntos relacionados ao direito administrativo,
Pode parecer óbvio que o direito administrativo surge pelo menos na Antiguidade Clássica, onde existia um modelo rudimentar de Estado, não esse modelo de Estado que nós compreendemos hoje, que nós estudamos na teoria geral do Estado. Este modelo do Estado moderno, o nome já diz, só nasce na modernidade. Só nasce a partir da decadência da Idade Média, quando vem surgindo os Estados nacionais. O primeiro modelo desse Estado é o Estado absolutista. Na Antiguidade Clássica, existia sim uma estrutura social pré-estatal. Se falava, por exemplo, da noção de cidade-estado. E dentro da estrutura dessas cidades-estado, sem a menor sombra de dúvidas, existia um rudimento que seja de atividade administrativa. E nessa perspectiva, também sem dúvida, existia uma codificação mínima, um regramento mínimo que disciplinava essa respectiva atividade administrativa. Um bom exemplo disso nós vamos encontrar na Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, que, como certamente todos nós já sabemos, é a lei escrita dos romanos mais antiga, que inaugura a época da República em Roma, uma época bem remota. E uma dessas tábuas, a tábua de número 9, tratava exatamente de regras relacionadas à administração da cidade-estado romana. Então, em vista dessas informações, parece óbvio que nós poderíamos, em princípio, dizer que o direito administrativo ele tem surgimento, ele tem nascimento nessa época, assim como, sem a menor sombra de dúvidas, nós podemos afirmar aí agora com acerto que o direito civil surge nessa época. Todos os institutos de direito civil que nós estudamos na atualidade se relacionam com esse antigo direito forjado na antiga Roma, o direito romano, como nós sabemos. Entretanto, apesar desta evidência, são fatos, as referências que faz a Lei das 12 Tábuas, a regra de direito de administração, como o Estado romano era administrado, não posso falar de direito administrativo, embora seja realidade que no âmbito do próprio direito romano existiam regras de administração, isso também com relação a outros estados antigos, como é o bom exemplo, a boa lembrança da Grécia, ainda assim, e apesar de todas essas perspectivas, nós não podemos falar ainda do surgimento do direito administrativo. Assim, em suma, eu posso afirmar que neste período, embora existisse uma atividade administrativa nessa cidade-estados da Antiguidade Clássica, não é, entretanto, verdadeiro que existisse um direito administrativo. O surgimento do direito administrativo como ciência, ele só vai acontecer mais adiante, especificamente no Estado moderno e num modelo específico de Estado moderno. Como vocês podem ver no próprio quadro que está disposto aqui para leitura, para observação de todos, o Estado liberal. Por quê? É uma pergunta que naturalmente vai nascer na cabeça de vocês. Como será possível que mesmo existindo uma clara, evidente atividade administrativa desde pelo menos a Antiguidade Clássica, o surgimento do direito administrativo ele só vai acontecer no Estado liberal? Isso tem a ver com a perspectiva da ciência enquanto tal. Veja que para que se forge, se estabeleça o que nós conhecemos hoje como conhecimento científico, a ciência moderna, a ciência na perspectiva que nós conhecemos hoje, surge a partir do iluminismo.
E ela tem a contribuição de alguns grandes filósofos. Notadamente aqui, eu quero chamar a atenção do René Descartes, mas também de outros, como Kant e tantos mais. Na perspectiva do iluminismo, desse novo momento histórico da humanidade, só há ciência se aquele conjunto de conhecimento puder ser aferido à luz de pelo menos dois elementos. Só há ciência se aquele conjunto de conhecimento tiver um objeto de estudo, se aquele conjunto de conhecimento possuir um método. A respeito do método, não há grande novidade com relação ao direito administrativo. O método do direito administrativo é o método geral da ciência do direito, que, grosso modo, nós podemos dizer que é o silogismo. Sem dúvida, há outros posicionamentos, há outros teóricos que vão falar de outros métodos, como o método histórico, por exemplo. Mas me parece que a grande maioria dos pensadores vai afirmar, portanto estou comungando com essa ideia majoritária, que o método por excelência da ciência do direito é o método do silogismo, a razão pura kantiana, nascida com Kant. O silogismo, Kant ele já traz essas perspectivas, o silogismo, a metafísica trazida por Aristóteles. Este é o método do direito. O problema relacionado ao direito administrativo, e nós vamos ver melhor isso no próximo quadro, diz respeito ao seu objeto. É a grande pergunta que precisa ser feita. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Essa é a questão. Para chegarmos ao objeto de estudo do direito administrativo, quero trazer para a nossa conversa aqui alguns elementos históricos de grande importância. Primeira perspectiva de análise. Quando surge o que nós conhecemos, o Estado moderno? Surge desde a decadência da Idade Média, por outros fenômenos econômicos, inclusive, o desenvolvimento do comércio, sem a menor sombra de dúvidas, mas na perspectiva que eu estou querendo chamar a atenção de todos, ele vai surgir a partir da concentração do poder na figura do rei. Essa é a grande característica que vai forjar o nascimento do Estado moderno. O rei, por um processo essencialmente bélico, uma série de guerras, obriga a nobreza europeia a aceitar que os poderes fossem concentrados na figura do rei. O rei, portanto, passa a concentrar todos os poderes. E é esse fenômeno histórico que faz surgir o Estado moderno. Para justificar esse poder, também vale a pena nós fazermos rápida referência à obra do Thomas Hobbes, Leviatã, uma obra que, sem a menor sombra de dúvida, todos nós já conhecemos, desde as nossas primeiras letras jurídicas. Thomas Hobbes, nessa obra, ele vai justificar a criação do contrato social. O homem livre por natureza e, ao mesmo tempo, o homem que é o lobo do homem. Ele, para conseguir viver em paz, ter segurança, ele tem que abrir mão de parcela de sua liberdade. É esse o momento do rompimento, na linguagem de Hobbes, entre o homem social, o homem natural e o homem social. O contrato social nasce aí. O homem cede parcela da sua liberdade
na linguagem de Hobbes, para um monstro bíblico, de nome bíblico, chamado Leviatã. O Estado, na prática, na perspectiva histórica, e aí vale uma leitura de Foucault, da obra do historiador Michel Foucault. Esse monstro o Estado é o próprio rei. A quem abre-se mão da liberdade, a quem se outorga essa liberdade, senão o próprio rei. Então, nesse primeiro modelo de Estado, do Estado absoluto, todos os poderes são fechados na mão do rei. O rei produz a regra jurídica, ele legisla. O rei administra, executa de ofício o cumprimento dessa lei. E o rei julga as lides surgidas durante a execução dessa lei. Todos estão sujeitos à lei produzida pelo rei, salvo ele próprio. Perceba, há um detalhe muito importante nesse modelo jurídico de Estado absoluto. O rei é isento da aplicação de toda a lei. Por exemplo, referências teóricas a respeito dessa afirmação, nós podemos fazer memória aqui, lembrança da obra de Maquiavel, O Príncipe, também uma obra conhecida de todos nós. Maquiavel, dentre outras assertivas que ele coloca, ele afirma que o príncipe não pode cometer crimes. Admitir que o príncipe cometa crimes é admitir que o próprio Estado é criminoso. Veja que há uma confusão absoluta, total, entre a figura do rei e a figura do próprio Estado. O rei e o Estado são um único mesmo ser, o Leviatã. Outra afirmação bem categórica, que é reproduzida pelos historiadores, com importância, com relevo, é a frase do rei Luís XIV de França. Ele diz: o Estado sou eu. Dizer que o Estado sou eu é dizer, na mesma toada, que há uma confusão entre a figura do rei e do Estado. Tanto ele é irresponsável pelas suas atitudes, e essa noção da irresponsabilidade do Estado, do rei, vai transmudar, vai evoluir para a noção da irresponsabilidade do próprio Estado. Isso mais adiante, no Direito Administrativo 2, quando nós formos estudar a responsabilidade do Estado, nós vamos ver que por longo período da história, o Estado foi absolutamente irresponsável por os atos ilícitos, os danos que eventualmente o Estado causasse aos particulares, não seria objeto de indenização. É uma noção que vem daí, desse modelo de Estado absolutista. Como é possível existir um direito administrativo nessa realidade? Não é possível. Teóricos, por exemplo, aqui no direito estrangeiro, Otto Maier, um grande autor, um renomado, clássico autor do direito administrativo italiano, do direito administrativo alemão, ele chama a atenção exatamente para essa perspectiva. No modelo de Estado absoluto, não é possível a forja, a existência de um direito administrativo. Exatamente porque não é possível sindicar, responsabilizar, limitar o rei a um regime jurídico. O rei pode impor um regime jurídico a todos. Ele, contudo, não está submetido a nenhum regime jurídico. Então, nesse modelo de Estado absoluto, não há ambiente histórico, não existe a possibilidade de surgimento de um direito administrativo. Esse detalhe também é muito importante. O direito administrativo, então, ele só vem a surgir no próximo modelo de Estado. Um modelo de Estado que é criado para superar e, ao mesmo tempo, para negar o
modelo do Estado absoluto. Aqui eu estou falando do Estado liberal. Aqui eu estou falando do processo histórico que veio a culminar na famosa Revolução Francesa. Revolução Francesa que, em muitas perspectivas, ela muda de maneira muito radical a história do mundo. Não vou analisar aqui se a Revolução Francesa é positiva ou negativa para a humanidade. Não vou analisar aqui a obviedade de que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, que na perspectiva da dialética histórica, ela vai alijar do poder uma classe, a nobreza, bem representada na figura do rei, para fazer ascender uma nova classe, a dos comerciantes, a classe da burguesia. É este o processo, essencialmente, que justifica, que explica o movimento que nós conhecemos como a Revolução Francesa. Isso tudo, com certeza, já foi objeto de estudo mais pormenorizado de todos vocês na história, no ensino médio. Com certeza é um assunto obrigatório no ensino médio. Mas essa perspectiva toda, ela verdadeira, ela tem uma conotação, uma perspectiva de análise do ponto de vista jurídico. Notadamente aqui, nesse nosso estudo inaugural, do ponto de vista do direito administrativo. O que foi que a Revolução Francesa trouxe de novidade no âmbito do direito administrativo? É essa a perspectiva de análise que vai nos conduzir a compreender por que o direito administrativo surge aí. E o nosso próximo tópico, o objeto de estudo desse direito administrativo. O processo da Revolução Francesa, o símbolo da queda da Bastilha, e todo aquele processo calamitoso, desumano, sanguinário, que começa simbolicamente com a queda da Bastilha, a invasão e destruição da Bastilha pelos revolucionários, que passa pela morte de Luís XVI, o rei de França. Primeiro tenta fugir, depois é capturado, e após um longo debate ele é posto em julgamento e condenado à morte. Passa pela ascensão de Robespierre, dos jacobinos, na figura do incorruptível, chamado incorruptível Robespierre, que muito me lembra os tempos atuais. Robespierre, com aquela sua pseudo-pureza de caráter, com seu discurso de ódio à corrupção, com sua intolerância a quaisquer deslizes cometidos pelos seus próprios correligionários, que fez uma grande devassa, uma grande caça às bruxas. Todos os nomes ligados à primeira fase da Revolução Francesa foram guilhotinados. Boa parte deles sob os auspícios do próprio Robespierre. Até que ele mesmo foi guilhotinado. É a época da lei da suspeição. Bastava que se tivesse suspeita para que alguém fosse posto em julgamento e guilhotinado. Eu vejo, me perdoem a honestidade da minha opinião aqui, mas eu vejo muita semelhança a essas ideias desenvolvidas, lideradas por Robespierre, com os tempos que nós vivemos modernamente, atualmente, da intolerância, do discurso de intolerância contra a própria corrupção. Claro que devemos ter intolerância com a corrupção. A corrupção é um fenômeno que precisa e é estudado no âmbito do direito administrativo. E mais adiante, notadamente, lá, talvez, se der tempo, no Direito Administrativo 2, e com certeza, nas disciplinas relacionadas à pós-graduação de Direito Administrativo e também de Direito Constitucional,
né, nós abordamos com maior profundidade. Mas só fazendo essa referência. Mas propriamente aqui, voltando, porque eu estava falando, a questão é a Revolução Francesa ela vai culminar depois desse grande catástrofe que foi Robespierre. Todos vão à guilhotina, o próprio Robespierre vai culminar numa ditadura de Napoleão. É esse o legado que a Revolução Francesa tem para nos oferecer. É nosso dever analisarmos se esse legado é positivo ou negativo. É uma boa questão para a reflexão de todos. Mas na perspectiva do direito, na perspectiva especificamente do direito administrativo, qual é ou qual poderá ser o grande legado deixado por esta Revolução Francesa? Aqui, do ponto de vista teórico, nos cabe agora trazer à nossa análise, ao debate, a obra do outro francês, né, do Espírito das Leis, Montesquieu, que escreve o Espírito das Leis, Montesquieu. A obra O Espírito das Leis, sem dúvida, é uma obra conhecida, de novo, de todos nós. Nenhuma novidade. Não estou trazendo até aqui nas nossas conversas nenhuma referência bibliográfica que não seja já do conhecimento de todos. Nós estudamos em outras disciplinas e Montesquieu, muito notadamente, ele é estudado na disciplina de Direito Constitucional. O Espírito das Leis é considerado considerada a primeira obra de Direito Constitucional. Basicamente é um tratado onde Montesquieu vai analisar as diferentes formas de governo existentes na sua época, de onde ele saca uma máxima essencial, elementar. A máxima do Montesquieu é da natureza humana abusar do poder. Não importa o quanto o déspota seja esclarecido, porque os poderes todos estão fechados nele, ele sempre tenderá a abusar destes poderes. Aí ele saca uma máxima que é da mais absoluta relevância para o nosso estudo, que o poder detenha ao poder. Esta é a fórmula por intermédio da qual Montesquieu busca solucionar essa ideia, essa constatação de que todo homem, por natureza, tende a abusar do poder que lhe é outorgado. Aí é exatamente de onde surge, né, o princípio da partição dos poderes, inicialmente na obra de Montesquieu, da tripartição dos poderes, que é um princípio repetido na nossa própria Constituição Federal. A ideia de que o Estado brasileiro, todos os entes da federação, eles são divididos em 3 poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário. A ver mais adiante a peculiaridade do município enquanto ente federado, que é uma tipicidade, é uma jabuticaba do direito brasileiro. Mas mais adiante, quando nós formos estudar os órgãos e os entes que compõem a administração pública direta e indireta, nós vamos ter a oportunidade de meditarmos um pouquinho sobre essa específica questão. Para agora, quero chamar a atenção da ideia introduzida através da obra de Montesquieu, de que, apesar de uno, o Estado continua sendo uno. Ele vai ter seus poderes repartidos, divididos, de onde vão surgir esses 3 poderes clássicos. Ora, a ideia de Montesquieu, ela essencial e necessariamente vai possuir uma base de ordem histórica.
Há um processo histórico que conduz a esta realidade, retratada discursiva e teoricamente por Montesquieu no Espírito das Leis. O processo histórico que eu estou falando é um processo que vai acontecer de maneira muito radical na França, através da Revolução Francesa, mas que igualmente se dá nos outros estados europeus. Na Inglaterra, inclusive. A Inglaterra que de todos os estados europeus, é quem mais resiste às luzes da Revolução Francesa. Isso é o caso da Inglaterra, mas também é o caso de outros estados. Vou citar, entretanto, como paradigma, o caso inglês. Como todos os outros estados europeus, a Inglaterra ela tinha todos os poderes enfechados no rei. Era o estado absoluto. Por processo histórico, especificamente por resistência da nobreza inglesa, que trava uma série de guerras contra o rei. Aos poucos, a partir desse processo igualmente dialético, vai se verificar a usurpação de parte desses poderes do rei. Primeiro, os nobres ingleses, eles conseguem tirar do rei o poder de produzir leis. Cria-se o parlamento inglês, uma das instituições inglesas mais antigas até hoje existente. Para que o rei se especificasse quais eram os poderes que estavam sendo tirados do rei, se estabeleceu um regime jurídico do poder legislativo, do parlamento. O que é que o parlamento pode? Essencialmente, produzir leis. Só isso? Nós sabemos que não, mas essencialmente produzir leis. Em seguida, no continuar desse processo histórico dialético, se tira das mãos do rei um outro poder específico, o de julgar casos concretos. Se estabelece, um outro regime jurídico, que é o regime jurídico apropriado, destinado aos juízes. Então eu tenho bem claramente quais são os poderes que o rei não tem. O poder de legislar, o poder de julgar casos concretos. O que fica com o rei? Que poderes o rei pode exercer? Todo o resto. É esse o processo histórico que vai culminar no que nós compreendemos na obra de Montesquieu como poder executivo, legislativo e judiciário. Tanto que é muito fácil nós deduzirmos quais são as prerrogativas da função legislativa. Quais são as prerrogativas da função jurisdicional? A legislativa produzir leis, a jurisdicional julgar, aplicar a lei a casos concretos. Essa essencialmente é a função. Mas a função administrativa, por outro lado, doutrinariamente, vai existir sempre dificuldades de ordem histórica, de ordem doutrinária, especialmente, para identificar quais são os elementos que compõem a função administrativa. Enquanto os elementos que compõem a função legislativa e jurisdicional são bem claros, os elementos que compõem a função administrativa não o são. Porque é o conjunto do que sobrou. Tudo que não foi extirpado na mão do rei é o que nós compreendemos hoje como a função administrativa. Outra questão de suma importância para a nossa compreensão, para o nosso estudo, e aqui eu já vou mudando de quadro, é a perspectiva de nós precisarmos conhecer a distinção entre poder e função. Com isso, eu estou querendo trazer para o nosso debate a seguinte perspectiva. Cada poder tem uma função típica, função que não é exclusiva. O poder legislativo possui uma função típica, a função de legislar. Então eu tenho o poder legislativo e a função legislativa. O poder judiciário possui a função típica de julgar. Eu tenho o poder judiciário, eu tenho a função jurisdicional.
Eu tenho o poder executivo, que exerce uma função típica, a função administrativa. Contudo, amigos, dizer que os poderes possuem uma função típica, principal, não é dizer que eles só exercem esta função, porque a ideia é de independência entre os poderes, de harmonia também, mas notadamente de independência entre os poderes. Como? Os poderes podem ser independentes se eles, dentro de suas respectivas atribuições, não puderem excepcionalmente exercer as outras funções. A ideia é que o poder legislativo e o poder judiciário também exercem a função administrativa. Veja, qual é a natureza do ato do presidente do Congresso Nacional que nomeia um servidor aprovado em concurso público para aquela casa legislativa? Sem a menor sombra de dúvidas, ele está praticando um ato administrativo, inerente, portanto, à função administrativa. É para garantir a independência dos poderes que se permite que ele pratique atos administrativos, exercite, portanto, excepcionalmente, a função administrativa. Essa é a perspectiva. Igualmente com relação ao Poder Judiciário. Vai exercer a função legislativa, excepcionalmente. Vai exercer a função administrativa, excepcionalmente. Por exemplo, qual é a natureza do regimento interno dos tribunais? Natureza de um ato normativo, de um ato típico da função legislativa, que, contudo, no caso dos regimentos internos dos tribunais, é produzido pelos próprios tribunais, o Poder Judiciário praticando a função legislativa. Assim como também o Poder Legislativo pode praticar a função jurisdicional. Por exemplo, qual é a natureza do ato do Senado Federal que julga o presidente da República por crime de responsabilidade? Naturalmente, é um exemplo, uma hipótese onde o Poder Legislativo está exercendo a função jurisdicional. A maioria dos doutrinadores também vai dizer que o Poder Executivo, excepcionalmente, vai exercer a função jurisdicional e a função legislativa. Isso é uma noção majoritária, que, contudo, merece algumas ponderações. Mas, por enquanto, eu vou simplesmente colocar essa posição majoritária, para em outro momento, notadamente, se os diletos amigos e as diletas amigas me provocarem, eu posso me aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Certo? Então, essa perspectiva da divisão entre os poderes e as funções que vai permitir, enfim, o surgimento do direito administrativo. O direito administrativo ele só surge quando passa a ser possível sindicar os poderes do rei. O rei também, e aí com a Revolução Francesa, né, eu vou ter quebrado a figura do rei, depois reinstaurada a figura do rei, para enfim a França virar república. Tem antes disso a instauração do Napoleão como imperador, mas fica uma perspectiva para aprofundamento no estudo da história propriamente. Mas para agora, né, eu tenho que, desde o advento da Revolução Francesa, essa limitação ao poder do rei é que torna possível a responsabilização do rei ou do chefe de Estado ou do chefe de governo pelos atos que eles praticarem. O rei, ou essa figura de chefe de Estado ou de governo, está submetido também a um regime jurídico. Não mais vige a ideia de que o rei está fora da possibilidade de responsabilização. A ele não se aplica nenhum regime jurídico, porque ele é o próprio Estado. Essa ideia morre com o Estado liberal. E é essa perspectiva, esse detalhe, que permite o surgimento
do direito administrativo como disciplina autônoma, como ramo autônomo do conhecimento jurídico. É a partir daí que se pode afirmar que o direito administrativo tem um objeto. Resta, contudo, principalmente as primeiras obras de direito administrativo, se indicar, investigar qual é esse objeto de estudo. Portanto, agora nós já vamos partir para a segunda questão que nós nos propusemos no início da nossa fala. Repetindo, qual é o objeto de estudo do direito administrativo? E nessa seara se formaram várias escolas. Aqui nós temos aqui no quadro a perspectiva, a anotação, né, das principais escolas que surgiram nessa época. Aqui, essencialmente, eu estou traduzindo o que nos ensina a lição trazida na obra da Maria Silva Zanella de Pietro, uma grande obra de direito administrativo, especialmente para quem se propõe a se aprofundar um pouco mais no objeto da nossa disciplina. Alguns estudantes reclamam da linguagem dela, que ela é profunda, que ela é acadêmica, mas é uma obra absolutamente importante, de relevo, e que traz informações que nós vamos encontrar tantas vezes só nela, ou quando não, no direito estrangeiro. A de Pietro ela faz um diálogo muito importante com as obras de direito administrativo no estrangeiro. Ela vai muito além do que os manuais são capazes de nos apresentar. A grande perspectiva, o grande mérito da obra da Silva de Pietro. Também há outras obras interessantes, importantes, profundas, Celso Antônio Madeira de Mello, Marçal Justo e Filho, por exemplo. Assim como também há as obras manuais, para quem quer concurso, e outros mais. Há obras para todos os gostos. No vídeo anterior, nós fizemos um pequeno passeio sobre as principais referências bibliográficas de direito administrativo do Brasil. Não falamos de obras estrangeiras, mas do Brasil. Então vale você rever esse vídeo, está no finalzinho do vídeo, algumas observações que fizemos a esse respeito. Mas aqui está a perspectiva da obra da de Pietro. Quem quiser se aprofundar ainda mais sobre essas origens do direito administrativo, também vale uma grande indicação bibliográfica. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Princípios de Direito Administrativo. O Oswaldo Aranha é o pai de um famoso administrativista. Ele também foi grande administrativista. Ele é o pai do Celso Antônio Bandeira de Mello. Um grande nome. Mas a obra do Oswaldo é de uma profundidade ímpar. A obra do Celso também é maravilhosa. Recomendo. Mas a obra do Oswaldo Aranha é de uma profundidade ímpar. E ali nessa obra, nós vamos ver bem a miúde o estudo dessas escolas que eu estou fazendo referência aqui. A própria Silva de Pietro, ela não se aprofunda no grau que o faz o Oswaldo Aranha. Mas, essencialmente, todas essas escolas que estão postas aqui no nosso quadro, elas vão buscar investigar, vão introduzir na discussão jurídica a questão relacionada exatamente ao objeto de estudo do direito administrativo. Cada uma dessas escolas vai trazer uma resposta diferente. E aqui eu vou passar rapidamente. O nosso tempo aqui já está bem além das meia hora que eu tinha prometido, mas infelizmente ou felizmente, aí cada um vai chegar à sua conclusão, né? Nem sempre será possível o devido aprofundamento em um tempo tão resumido. Embora eu tenha consciência de que cansa os estudantes um vídeo com mais de meia hora, mas eu vou tentar equilibrar isso da melhor maneira possível. Então, essencialmente, essas escolas vão trazer a seguinte ideia, vou ser bem objetivo nessa informação, né? Quem quer se aprofundar, vai nas obras que eu fiz referência. A escola exegética. A escola exegética é uma escola hermenêutica de grande importância e
a mais longeva de todas as escolas hermenêuticas, a primeira e a mais longeva, traduz a ideia de que a única fonte do direito é a lei. Portanto, todas as respostas para os casos postos, o intérprete tem que encontrar na própria lei. É essa escola que forja a expressão, por todos nós também conhecidas, de que o juiz é o boca da lei. Porque o juiz ele traduz para o caso concreto, aplica no caso concreto, uma resposta que previamente em abstrato já estaria contida na lei. Logo, para essa escola, o objeto de estudo do direito administrativo é o conjunto de normas que regra a atividade administrativa do Estado. Simples assim. Todas as escolas, sem dúvida, a mais famosa é a escola do serviço público, que vai compreender que toda a atividade do Estado, a administração, ela se cinge, ela, portanto, se resume ao exercício, ao desenvolvimento, à prestação de serviços públicos. Então, tudo que o Estado, a administração faz é serviço público. Naturalmente, Gessé é um dos grandes teóricos dessa escola, há uma ampliação da própria noção de serviço público. Todas as atividades estatais, essencialmente, nessa corrente de pensamentos, é serviço público. Até aquelas atividades que para nós hoje não são atividades de polícia, atividades de fomento, atividades de intervenção, atos de governo propriamente. Nenhuma dessas atividades hoje é considerada como serviço público, mas nessa perspectiva da escola do serviço público, sim, todas essas atividades são exemplo de serviço público. Então, o objeto de estudo do direito administrativo para essa escola é o serviço público. Outra escola vai trazer o critério do poder executivo. O objeto de estudo do direito administrativo é o poder executivo. Eu já disse há pouco, sobre a distinção entre poderes e funções do Estado. E nessa análise que nós fizemos, ficou bem claro que os poderes legislativo e executivo praticam atos que são do interesse de estudo do direito administrativo, praticam atos típicos da função administrativa. Logo, o critério do poder executivo limita em excesso o objeto de estudo do direito administrativo. O critério das relações jurídicas, que vai estabelecer que o direito administrativo, ele tem por objeto estudar o conjunto de relações jurídicas que se estabelece entre o administrado e a administração, e entre os diversos órgãos e entes da própria administração. Portanto, seria este o objeto de estudo. Critério teleológico, que é inspirado na escola hermenêutica do Rudolf von Irring, que traduz a escola teleológica e o método teleológico, que busca investigar a finalidade do direito. Aqui, o objeto de estudo é investigar qual é a finalidade do direito administrativo. Compor, exercer o interesse público. Sobre interesse público, cabe-nos um aprofundamento dessa noção, uma apresentação e aprofundamento dessa noção, coisa que faremos nas próximas aulas. Mas para aqui, já estou introduzindo um outro tema de capital importância no estudo do direito administrativo. A função, a noção de um conceito jurídico chamado interesse público. O que é o interesse público? A que serve o interesse público? Quais são os elementos que caracterizam o interesse público ou podem sê-lo? Nós vamos ver no estudo específico para esse temário. E o critério negativo, o residual, que diz respeito à identificação do que é a função administrativa. Tem a ver com o que eu trouxe há pouco. É fácil nós verificarmos o objeto
da função legislativa, é fácil para nós verificarmos qual é o objeto da função jurisdicional. Não é fácil, contudo, nós identificarmos o objeto da função administrativa, porque a função administrativa é o que sobrou dos poderes usurpados do rei. É tudo mais que não seja função legislativa ou função jurisdicional, em princípio, será a função administrativa. Inclusive, até hoje, muitos estudiosos levam em conta esse critério residual para identificar, para descobrir o que é a função administrativa. A função administrativa, portanto, é tudo que não seja função legislativa ou função jurisdicional. E, por fim, o critério hoje, abraçado por todos, há uma unanimidade no direito administrativo, caros amigos e caras amigas, e esta diz respeito à função administrativa enquanto objeto de estudo do direito administrativo. Logo, todas essas escolas, todos esses critérios de que estivemos a tratar até aqui foram superados para a forja, para o estabelecimento da ideia de que o objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. Então, aqui nós chegamos à segunda resposta, ao segundo problema que nós buscamos desvendar no início da nossa aula. Onde surge o direito administrativo? No Estado liberal, especificamente a partir do processo histórico que nós conhecemos como Revolução Francesa. É o mesmo processo histórico que forja o direito constitucional. Percebam bem, há um parentesco profundo, siamês, entre o direito constitucional e o direito administrativo. E nós vamos verificar isso ao longo do nosso estudo. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Foi nossa segunda pergunta. A função administrativa. Então está aqui posto os objetivos que nós pretendíamos alcançar com essa exposição da aula de hoje. Dito isso, para não alongarmos ainda mais do que inicialmente estava previsto, já são quase 1 hora de conversa, vou dar por encerrado o vídeo de hoje e na próxima semana nós voltamos com mais um vídeo. Dúvidas, reclamações, fiquem à vontade de procurar o monitor da sua turma. Quem tiver alguma questão pessoal que precise tratar com o professor, não tem problema. Também estou disponível para ouvi-los, para recebê-los, na medida da necessidade de vocês, da minha possibilidade. Pode me contatar também, fiquem à vontade para essa interação, ok? Então, um abraço a todos, desejo de que estejam bem, fiquem bem e renovo a esperança de que dias melhores virão, porque dias melhores sempre vêm. Era o que eu tinha por hoje, um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.